Agora 10h08. Revista Justiça Entrevista. E o assunto agora no Revista Justiça, inteligência emocional. Você já ouviu falar dela? Vamos conversar então sobre esse assunto com a parapsicóloga e hipnoterapeuta Adriana Borges. Doutora Adriana, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Conte para nós então, doutora Adriana Borges, o que vem a ser essa inteligência emocional? Ela tem a ver também com o nosso QI? Olha, na realidade, com relação a isso, eu nunca associei diretamente, para ser sincera, porque a inteligência emocional ela é uma capacidade de compreender e gerenciar os próprios sentimentos, né? E até também os sentimentos das outras pessoas. Então, por isso que eu acabo não relacionando com relação a essa questão de QI, né? Porque, independente do grau de estudo ou de conhecimento que ela tenha, ela pode ter ou não a inteligência emocional, porque essas partes são controladas por partes diferentes do cérebro, né? Então, o QI ele não vai mudar significativamente ao longo da vida, mas a inteligência emocional sim, ela pode evoluir, pode aumentar e pode ajudar a desenvolver esse tipo de inteligência. A inteligência emocional é, então, essa capacidade de compreender e gerenciar os próprios sentimentos, assim como até os sentimentos dos outros, então? Sim, com certeza, porque a partir do momento que ela compreende os próprios sentimentos, ela é capaz também de compreender as emoções que acontecem com as outras pessoas, nos relacionamentos, né? Em qualquer circunstância, seja ele de trabalho, seja ele afetivo, seja ele familiar. E a partir do momento que ela se identifica, né, nesse sentido, ela vai viver melhor, né? Porque é como se ela entendesse o porquê das ações dela, dos comportamentos, sentimentos, e aí ela passa a entender que o outro também passa pela mesma situação que ela também vivencia, né? Uma pessoa, então, com uma inteligência emocional bem desenvolvida, se ela não ir para o lado do bem, ela pode tornar isso como uma pessoa manipuladora ou não? Com certeza. Ela vai entender como é que funciona e ela vai poder até aprender a manipular outras pessoas de acordo com aquilo que ela quer. Aí isso pode ser arriscado, sim. E doutora Adriana Borges, como nós podemos desenvolver esse autoconhecimento para ter esta inteligência emocional? Normalmente eu dou algumas dicas para as pessoas, né? O primeiro passo que ela pode dar com relação a isso é procurar, assim, manter motivado, né? Que a automotivação e a inteligência emocional são duas coisas bem próximas, né? Então, procurar não se deixar dominar por emoções negativas, né? Que, por exemplo, vamos supor que ela tem um objetivo e acaba não alcançando aquilo na totalidade. Procurar valorizar aquilo que ela desenvolveu, conseguiu. Observar sempre os comportamentos dela é uma outra forma, né? Quando ela está agindo em determinadas situações, como aquilo afeta a vida dela, tornar esses sentimentos mais conscientes, né? Quando tiver emoções negativas, ela procurar reduzir isso de outra forma, né? Uma dica que eu sempre dou, veio sentimentos negativos, eu acho que é bacana, de forma terapêutica até, escrever essas coisas num papel para ela colocar isso para fora. E aí ela pode depois transmutar esse papel de alguma forma, rasgar, cortar, queimar. Então isso também ajuda a desenvolver, lidar com os problemas, né, com relação que trazem estresse e ansiedade. E isso a gente tem muito, né? Hoje a ansiedade é algo assim absurdo, né? E saber lidar com essas situações é muito importante, né? Procurar manter a calma, fazer respirações profundas quando algo te irritar, parar tudo que você está fazendo, procurar respirar para acalmar e baixar esse índice de estresse, de ansiedade, né? Então são coisas que a gente pode, sim, são várias dicas, né? Então são várias coisas que a gente pode ajudar nesse sentido e desenvolver mais inteligência emocional. E assim, quando eu observo o meu comportamento, o meu sentimento,
eu vou lidar melhor, né, com as situações, com as pessoas, né, em qualquer ambiente. Isso ajuda muito hoje em dia, né? Estou conversando com a parapsicóloga e hipnoterapeuta Adriana Borges. Estamos tratando do assunto inteligência emocional. A senhora citou 2 fatores difíceis hoje de se controlar no nosso dia a dia tão corrido: estresse e ansiedade. Isso acaba atrapalhando toda essa questão que envolve a inteligência emocional? Com certeza, porque no momento de estresse, a pessoa ela não pensa, né? Estresse, ansiedade, ela quer... O que é ansiedade? A pressa em obter o resultado e uma forma negativa de pensar, que vai totalmente contra a situação da inteligência emocional. Quando ela está estressada, ao invés de responder, por exemplo, ela reage, né? Vamos citar aí uma situação onde a pessoa verbaliza algo que incomoda a outra, ela pode ficar muito estressada, ofendendo a outra, ela pode reagir de uma maneira que vai contra toda essa inteligência emocional. Então, se ela se deixar levar pelo impulso em si, ela vai acabar tendo um comportamento que ela não gostaria e vai até se arrepender, né? Com certeza. E doutora Adriana, como a pessoa pode aprender a lidar com as próprias emoções? Lidar com as próprias emoções, primeiro ela vai ter que observar, ela vai ter que entender e conhecer os limites dela, vai ter que praticar também a empatia, que é entender o próximo, né? Observar como as pessoas se comportam em determinada maneira, né? Para até se comunicar melhor com elas. Não julgar, né? Também. Então, são coisas que aos poucos, né? Por isso que não tem a ver com QI, né? Que você tinha me perguntado. Sim. Porque uma pessoa que ela não tem instrução nenhuma, ela também pode ter muita inteligência emocional. Tem muita gente que é sábia até sem ter estudado, então por isso que não tem essa correlação. Mas praticar a inteligência emocional pode ajudar ela no desenvolvimento do QI, que é o contrário, né? Por isso que é interessante. Muitas pessoas usam o termo aquela pessoa tem empatia, mas muitos nem sabem a forma correta de utilizá-lo. O que é uma pessoa que tem a empatia? A pessoa que tem empatia é aquela que sabe se colocar no lugar do outro. Imaginar como ela está se sentindo, tentar experimentar as mesmas emoções que ela, né? E passar a respeitá-las ainda mais quando surgem os conflitos, né? Principalmente nessas situações que a gente falou, né? De estresse e ansiedade. E o que é interessante, né? Que uma coisa que eu aprendi, né? Nessa formação de parapsicologia, dizem que a gente não tem pena do outro. A gente tem pena de se colocar no lugar do outro. Quando a gente se imagina, então é uma forma até de desenvolver empatia. De falar assim, por exemplo, pensar como eu reagiria ou o que eu sentiria no lugar dessa pessoa nessa situação. Essa é uma forma bem prática de se entender e desenvolver essa empatia. Há situações que eu, por exemplo, uma pessoa passa por uma situação difícil, que eu acabo falando assim, eu tento imaginar a dor que você está passando, porque não é a pessoa que está passando. Isso é uma forma até positiva de demonstrar essa empatia ou não? Sim, porque eu estou valorizando esse lado humano, né? E quando o outro percebe que eu sinto por ele, então ele está entendendo que ele me entende, né? Que existe essa comunicação até a ponto emocional de saber que ela sabe se colocar no outro. Aí, com certeza, ela está demonstrando uma forma assim de desenvolver essa empatia. A senhora falou no início da entrevista sobre a motivação. Como uma pessoa consegue se motivar e qual a relação desta automotivação com a inteligência emocional? Uma forma de se motivar, por exemplo, vou dar uma dica bem assim, simples, né? Que às vezes as pessoas não sabem, né? Se automotivar procurando desenvolver sentimentos bons dentro da gente. Uma forma é relacionar todas as coisas boas que a gente tem na nossa vida, porque assim, o negativo chama muito mais atenção que o positivo. Então, uma forma de se motivar é, por exemplo, eu chamo de registro do sucesso e da felicidade. Eu posso escrever
ou digitar em algum documento no computador todas as coisas boas da minha vida, todas as minhas conquistas e tudo que me trouxe prazer, satisfação, felicidade, né? Porque ninguém se mantém motivado 365 dias no ano. Então, quando eu perceber que eu não estou assim, não estou tão bem assim, eu posso ir lá e ler esses registros de todas as coisas boas que já me aconteceram, que é uma forma até de gratidão. Uma outra dica que eu sempre dou também é motivar através de até posições do corpo, né? Não sei assim só a faixa etária, mas eu assistia desenhos como Mulher Maravilha, né? Aqueles lá dos super-heróis. E eles mostravam sempre posições de empoderamento, né? Então, formas da gente colocar o nosso corpo, isso é neurofisiológico. Por exemplo, se eu me manter em pé, com as mãos na cintura, as pernas um pouco levemente afastadas e a minha postura bem ereta, fazendo respirações profundas, pelo menos de 2 a 5 minutos por dia, a ciência já comprovou que eu mando informação de autoconfiança automaticamente para minha mente. Então, se eu me sinto autoconfiante, eu vou me sentir motivado, porque todo dia a gente tem desafios, todo dia a gente tem coisas para buscar com relação a isso. Então, a motivação vai levar ao quê? A uma inteligência emocional, porque ela está muito próxima, entende? Porque aí eu vou praticar bons sentimentos. Então, quando eu estou praticando bons sentimentos, eu estou me motivando a ter inteligência emocional. Por isso que existe essa correlação com essas duas situações. E uma dica, por exemplo, para quem está no carro ou no ônibus ouvindo a nossa entrevista, de como a pessoa consegue fazer algum tipo de exercício. Serve esse também da respiração enquanto está dirigindo, enquanto está no ônibus? Serve, com certeza. Se ela está sentada, se ela estiver em pé é mais fácil, né? Só se posicionar. E se ela estiver sentada, ela pode manter a postura dela bem ereta também, né? Outra coisa que é interessante, que às vezes as pessoas não sabem, nós temos uma glândula no nosso cérebro que é conhecida como glândula pineal, popularmente conhecida como terceiro olho. Ela também facilita a memória, a lembrança, e por que não trabalhar isso para lembrar de coisas boas, né? Existe uma forma da gente exercitar, de repente a gente colocar a nossa cabeça normal, sem levantar o rosto, e levantar o nosso olhar, olhando para cima, procurando algum ponto no teto. De repente eu estou numa condução, no ônibus, estou esperando um trânsito, eu posso já trabalhar isso também, porque além de estar ajudando nessa parte de memória, de lembrança, eu vou estar desenvolvendo para que ela não seja calcificada, essa glândula. Ela produz um hormônio chamado melatonina, que também é responsável pelo nosso sono, né? Que com o passar dos anos as pessoas vão dormindo menos e pior, né? É uma outra forma simples que ela pode encaixar no dia a dia e junto com as respirações profundas, porque as pessoas também não sabem respirar. Enquanto ela respira melhor, ela oxigena melhor o cérebro dela e as coisas ficam mais fáceis até de serem pensadas, lembradas, né? Então, isso também pode ajudar para as pessoas que estão ouvindo aí na rádio nesse momento. Só para entender então, esse exercício para mover, para trabalhar essa glândula pineal, fica sentado, posição normal, cabeça normalmente também ereta, normalmente, e fica olhando para cima, é isso? Ela pode estar sentada ou em pé, então não importa a posição que ela esteja. Ela vai deixar a cabeça normal, sem levantar, sem abaixar, e ela vai posicionar só o levantamento dos olhos, né? Então ela vai procurar como se ela estivesse procurando alguma coisa no teto, fixando um ponto, enquanto ela está olhando para cima, ela está movimentando essa glândula e pode ir trabalhando respirações ao mesmo tempo. Pode ser com o olho fechado? Pode ser sentado, sim. Não, pode ser com o olho fechado? Pode ser com o olho fechado também, faz o mesmo efeito. Está certo. Uma última questão. Vejo aqui que a senhora também é hipnoterapeuta. A hipnose tem a ver também com esse desenvolvimento da inteligência emocional? Sim, porque a hipnose ela é apenas uma técnica que vai induzir a gente trabalhar essas emoções. Porque se a pessoa, às vezes, ela não consegue sozinha trabalhar essa inteligência emocional, com a hipnose, né, junto com outras técnicas, né, que é a hipnoterapia que a gente fala,
posso utilizar técnicas junto com essa indução para que ela se sinta bem. Então, existem várias formas que a gente pode ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional. Porque como é que as pessoas funcionam? Eu tenho um pensamento que gera um sentimento que gera um comportamento. Então, se eu mudar esse pensamento, eu vou gerar a mudança em todo o restante. Então, com a hipnose eu posso facilitar esse processo, porque a mente também não diferencia o real do imaginário. Então, através da hipnose, eu posso trabalhar para que ela se sinta bem, para que ela possa modelar outras pessoas que ela conhece, que ela também sabe que se sente bem, que ela gostaria de se sentir igual. Então, eu posso trabalhar diversas técnicas para que ela chegue nesse desenvolvimento também. Então, é muito positivo nesse sentido. Eu agradeço a participação na Rádio Justiça da doutora Adriana Borges, parapsicóloga e hipnoterapeuta, falando hoje conosco na Rádio Justiça sobre inteligência emocional. Doutora Adriana, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço, viu? Um excelente dia para vocês e para todas as pessoas que ouvem a rádio. Eu espero ter contribuído aí de alguma forma. Revista Justiça Entrevista.